boa noite a todos e a todas e a todos que chegam aqui nesse nosso primeiro Café com Leitura. O Café com Leitura é um projeto do Laboratório de Estudos e Práticas em Pesquisa-Formação, um laboratório que faz parte, da Universidade Federal Vale do São Francisco e é coordenado pelo professor Marcelo Ribeiro. Conta com pesquisadores e estudantes da pós-graduação, tanto da Universidade Federal Vale do São Francisco, quanto da Universidade de Pernambuco, do programa de pós-graduação em Psicologia da Univas e do programa em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares da Universidade de Pernambuco. Então é com grande alegria que a gente acolhe a todos que chegam aqui ou que verão a gravação depois dessa nossa prosa. O Café com Leitura vem ser um projeto em que a gente visa dialogar acerca de escritos como livros, artigos científicos, dissertações, com temáticas diversas que visa propiciar saberes e conhecimentos, trazendo o papel também da implicação dos autores, daqueles que construíram essa travessia de escrita. Por que não uma boa dose de café em meio a uma outra leitura? Então, no nosso convite, a gente até se diverte convidando a todos a pegar a sua bebida que aquece o coração, mas também aquela que refresca, já que a gente está aqui no Vale do São Francisco e a nossa dimensão climática também é mais quente. Então é com alegria que a gente começa esse projeto, é com alegria que a gente faz essa travessia junto com vocês. E nessa nossa primeira edição, nosso primeiro dia do Café com Leitura, nós temos a alegria de lançar ao mundo, porque à medida que a gente lança um livro, a gente lança ao mundo. O autor, ele vai fazer parte também da vida de muitas outras pessoas. Então, lançamos ao mundo o livro A Experiência Paradoxal do Processo Identitário, de autoria do professor Marcelo de Silva de Souza Ribeiro. E aí hoje a gente vai dialogar um pouco acerca deste livro e quero convidá-lo a fazer parte deste momento. Este livro ele foi editado pela editora FI e na verdade é uma reedição. E o professor Marcelo vai contar um pouco para a gente a construção dessa obra, porque um livro é uma obra eternizada que vai movimentar a muitas outras vidas. Então, boa noite, professor Marcelo, que bom que estamos aqui para lançar mais uma obra sob sua autoria. Então, boa noite, pessoal, boa noite, Clara, boa noite a todos que estão aí, que ajudaram na organização desse momento, e a gente também está inaugurando aqui o nosso Café com Prosa, como você disse ainda há pouco, Clara, que é um momento assim muito especial para a gente, sobretudo do laboratório do LEPEF, que é o Laboratório de Estudos e Práticas em Pesquisa-Formação, e a ideia é que a gente sempre esteja aqui brindando, esse momento, com o lançamento de livros, apresentações de dissertações, que depois a gente vai falar um pouco aí das próximas programações, dar meu boa noite, a todos que já chegaram, as pessoas queridas que fazem parte diretamente do laboratório, as minhas amigas e amigos de um grupo de estudo gadameriano lá de Salvador que estão aqui, a queridíssima e saudosa Lívia Figueiredo, nossa egressa, enfim, é isso, dá uma boa noite aí a todos.
E a ideia é a gente bater um papo, né? Falar um pouquinho aí sobre algumas ideias, né? Contidas nesse livro, como Clara disse, que é uma segunda edição, mas completamente reestruturada, que tem um pouco a ver com o livro original, mas é também, ao mesmo tempo, um outro livro, né? E esse livro já está disponível, né, na editora FIA. A gente vai colocar aqui depois no chat. Ele pode ser baixado gratuitamente, já está disponível aí para todo mundo, tá? Então a ideia é a gente conversar um pouco, eu vou apresentar um pouco assim as ideias, contar um pouquinho a história de como esse livro ele nasceu e ele foi sendo gestado e todo o seu processo, as ideias mais provocativas que o livro traz, e aí a gente bater um papo, conversar e trocar algumas ideias, né? Será um grande prazer. Então, que bom que a gente está aqui, não numa grande roda virtual, porque aqui a gente está mediando, eu estou aqui mediando nessa conversa com o professor Marcelo Ribeiro, mas aqueles que estão aqui ao vivo podem estar mandando também suas colocações. Quem já chegou a apreciar o livro, a experiência paradoxal do processo identitário, quem tiver também perguntas, né, ao autor, nós estaremos aqui acolhendo todas essas questões para a gente propiciar esse diálogo. Mas nós hoje teríamos a presença do professor Juraci Marques, que prefaciou o livro, né, do professor Marcelo Ribeiro. Ele não pôde estar aqui com a gente, né, nesse momento ao vivo, mas mandou uma mensagem, e aí a gente vai colocar essa mensagem dessa palavra amiga, desse amigo querido, né, do professor Marcelo Ribeiro, e que vai nos falar um pouco o olhar dele, as capturas dele sobre essa obra. Olá, eu sou Juraci, tive o prazer de prefaciar esse livro do meu amigo Marcelo, que é um intelectual que eu admiro muito. Ele tem um peso quando o assunto é identidade, a área de trabalho dele, é um campo que ele domina, e há muitos anos eu venho acompanhando o Marcelo, refletindo sobre os processos identitários. Nessa obra ele traz algo muito inquietante, como eu mesmo deixei claro no prefácio do livro, há questões que sempre me provocam, né? E naturalmente eu poderia, para tatear aquelas questões, seguir caminhos diferentes, né? Assim, eu venho de uma perspectiva mais freudiana. O Marcelo é um psicólogo que tem uma dimensão em vários campos, mas a fenomenologia é uma área que ele, de alguma forma, se apropria bem e discute a identidade, tomando como referência particularmente esse campo do saber, né? Mas tem uma parte do livro que ele diz o seguinte: paradoxalmente, a consciência do eu permanece a mesma a despeito das transformações. Quando eu li isso, eu fiquei deveras bastante impactado, porque naturalmente, quando a gente pensa em identidade, a gente está pensando sempre em transformação sequenciada de novas transformações, né? É como que se aquela metáfora de que um rio não corre no mesmo lugar, ela fosse deixada de lado e a gente começasse a pensar que é provável que um rio volte ao mesmo lugar, né? É provável que todos nós, sendo essa metamorfose ambulante, em algum lugar permanecemos o mesmo, ou seja, mudamos para sermos os mesmos, né? Então, esse livro do Marcelo, ele traz muitas reflexões, nos intriga a pensar aspectos muito sutis do processo identitário, e para mim foi um prazer enorme estar podendo prefaciar, podendo dialogar com ele nesta obra que talvez eu tenha visto nascer
quando nós ainda éramos colegas de um programa de pós-graduação em educação lá na cidade de Senhor do Bonfim. A gente teve a oportunidade de dividir alguns anos, e para mim sempre foi muito bom e saudável poder estar partilhando com o Marcelo questões teóricas, epistemológicas, mas sobretudo as questões da vida cotidiana, né? Porque por trás do intelectual há sempre uma pessoa, né? Há sempre um sujeito com as inquietações, com as angústias que o real nos apresenta, né? E desde lá eu pude partilhar com o Marcelo minhas inquietações sobre a identidade, e sou muito feliz e ter um gigante como ele perto de mim para poder discutir um tema tão importante para as ciências, né, como um todo. Então, o que eu poderia dizer é que leia essa obra, é um trabalho que rende muito, muito, muito debate. E Marcelo, muito obrigado, meu amigo, por me deixar fazer parte desse momento da sua história, tá bom? Um grande abraço, espero poder estar breve com você, para a gente tomar um café, e tem muitas coisas do livro que eu ainda não consegui dar movimento como eu gostaria, né? E obrigado por nos presentear com essa obra tão maravilhosa. Parabéns, e eu espero que a partir dele nasçam novas obras, e que esse aspecto da identidade, sobretudo a identidade humana, a identidade do sujeito, ela se evidencie em reflexões como essa que você traz. Até porque as contingências da vida, a exemplo da que nós atravessamos agora, ela nos deixa marcas em lugares muito sutis da nossa subjetividade, né? E eu fico imaginando que a humanidade é uma outra depois do corte causado por essa pandemia. Naturalmente, as nossas subjetividades, as nossas identidades foi tocada por uma questão muito singular, né, no que tange a nossa relação com o nosso processo existencial. E eu acho que tem muita pano para manga para a gente ler, debater o livro do Marcelo sobre a experiência paradoxal do processo identitário. Degustem, está uma maravilha. Eu adorei estar lendo e participando desse trabalho. Um grande abraço para vocês. O que, na verdade, assim, inspirou de você contribuir, não é, socialmente com essa discussão em torno da experiência, em torno do processo identitário. Aí eu vou falar um pouquinho assim sobre para responder isso, Clara, eu vou falar um pouquinho sobre o nascedouro do livro, e a gente já começa a entrar em algumas questões que podem suscitar também interesse aí das pessoas que estão acompanhando a gente, né? Como se a gente conseguir passar o vídeo do Juraci, e eu conheci Juraci no mestrado da UNEB, que foi um mestrado em cooperação com a Universidade do Quebec e a Chicoutimi, não me lembro exatamente, 2002, 2001, algo por aí, né? E a minha dissertação foi uma dissertação sobre o processo identitário de professoras da educação infantil, né? Numa formação, e aí me interessava esses processos, né, que as professoras viviam ao longo de uma situação de formação, né, do modo como elas se percebiam, iam se transformando, e como uma ia também mexendo na percepção das outras, e também como as suas práticas iam também sendo, enfim, mudadas, etc., né? Então foi um olhar muito voltado para isso. E ao término da dissertação, uma parte desta, né, constituiu a primeira versão do livro, que foi justamente a parte mais teórica da dissertação.
e que à época o livro chamou-se o Processo Identitário, né? E na primeira versão eu estava muito interessado assim no que acontecia de transformação no processo identitário, né? Assim, não tinha assim um elemento assim tão inusitado, porque o Ciampa, que é bem conhecido na psicologia social, Antônio Carlos Ciampa, ele já tem, é uma tese já bastante difundida, né, de se pensar a identidade enquanto processo, não a identidade como algo estático, mas a identidade enquanto movimento, né, e um movimento que está se atualizando, né. E ele faz uma distinção entre o movimento que se atualiza e um movimento que se repete, né? Que é a ideia da repetição. Ele usa, inclusive, uma metáfora, quer dizer, imagine que tem alguém no supermercado e que toda hora alguém tira um produto da prateleira do supermercado e vem um outro lá e repõe, né? Então, esse movimento de retirar e colocar de volta é um movimento de repetição que não leva necessariamente à atualização, à transformação. É um movimento, não deixa de ser, mas é um movimento de alienação, por assim dizer, né? E o que é diferente da transformação propriamente dita. Então eu peguei essas ideias básicas aí e fui pensar isso no contexto de formação, né? Mas esse livro ele continha assim, elementos bastante inquietantes assim, que eu não dei uma atenção devida, né? E ao longo do tempo, inclusive com uma leitura ou duas do Juraci e de algumas conversas com outros colegas, assim, sempre ficou aquela coisa, olha, Marcelo, isso aqui, olha, precisa ser melhor aprofundado e tal. Então eu resolvi entrar de cabeça, né, e revisitar o livro e reescrevê-lo praticamente todo. E aí eis que surge então a ideia de pensar o processo identitário a partir do entendimento de experiência, porque isso aí é uma coisa também muito, embora seja sutil, mas tem um impacto muito, muito profundo, tanto do ponto de vista conceitual, como também do ponto de vista das operações, né, dos manejos, de como você, por exemplo, se a gente está falando de formação, né, como é que se dá isso numa formação profissional. Então, pensar a identidade em termos de experiência, então a identidade, mesmo o processo identitário, não é algo tão, tão objetivo, né? O processo identitário está muito mais no nível da experiência do que do nível da experiência vivida, do que no nível mais objetivante, digamos assim, né? E um outro entendimento articulado a essa de experiência é o conceito de paradoxo, né? Que eu trago da chamada teoria paradoxal da mudança, que foi desenvolvida, mas foi reelaborada na abordagem gestáltica, né? Sobretudo aí por Fritz Perls. E aí surge então essa ideia da experiência paradoxal do processo identitário, porque o processo, e essa é uma das teses que eu defendo no livro, é que o processo identitário, isso já está mais ou menos razoavelmente já consolidado na literatura, quer dizer, a identidade como processo. Então, o processo identitário, ele se dá no nível da experiência, e aí vem toda uma pegada, digamos, fenomenológica, tá? Mas também ele traz esse elemento paradoxal, quer dizer, e aí a gente entra num outro, digamos, capítulo, que eu sei que você vai querer provocar, Clara, que tem a ver com influências arcaicas, quer dizer, influências antigas, né?
da produção do conhecimento ocidental, especificamente aí dos pré-socráticos, né, dos gregos antigos. Então tem raízes em origens longínquas de compreensão, de cosmovisões, né? Então essa ideia do paradoxo remete a basicamente duas linhas, né, duas cosmovisões pré-socráticas que vão ajudar a gente pensar a experiência paradoxal do processo identitário, ou seja, o processo identitário, né? Então, assim, em linhas gerais, é um pouco assim da história do livro e dessas ideias assim mais seminais, né? Interessante, Marcelo, que é aquela coisa do eterno retorno, né? Como Nietzsche mesmo fala. Quando você traz a questão no livro, em um dos capítulos, deixa em evidência os primeiros filósofos, também chamados de pré-socráticos, em especial Heráclito e Parmênides, você traz um resgate ainda de um processo de uma cosmovisão, porque os primeiros filósofos, eles traçavam a questão do início do universo a partir de elementos da natureza, não é? E o que é que, assim, te traz, te instiga, né? Te motiva mesmo a trazer os primeiros filósofos para essa discussão sobre experiência? Eu não sou filósofo, inclusive disse até para um amigo meu desse grupo de estudo sobre Gadamer, né, Adelson, que tá aqui nos acompanhando, que ele sim é filósofo, diz: olha, Adelson, eu não sou filósofo, né, mas isso tem quando eu digo isso, tem uma certa artimanha aí, né, e a principal artimanha, quer dizer, eu jogo o negócio lá, mas eu não quero me responsabilizar muito, né, então eu sou um psicólogo de formação, e que por necessidade, por gosto também, eu tenho estudado filosofia desde a época da graduação, né? E quando eu tive assim contatos, eu não vou dizer profundos, mas contatos superficiais aí com leituras e entendimentos que derivam aí dos pré-socráticos, sobretudo numa época que eu estudei, que eu estudava o Nietzsche, né, que vai se inspirar bastante nos pré-socráticos para fazer toda uma crítica à tradição ocidental, etc., né? No primeiro livro, eu assumia muito uma perspectiva heraclitiana, né, que a perspectiva de Heráclito, a cosmovisão de Heráclito é uma cosmovisão mutantes, né? O universo está o tempo todo em mutação, em transformação, a vida é um grande fluxo, tudo está passando e tudo está se transformando, nada é estático, né? A vida é um grande movimento. Então essa, em linhas gerais, assim, seria a grande visão a cosmovisão do Heráclito. A raiz do pensamento pré-socrático, uma outra grande raiz do pensamento pré-socrático, que num primeiro momento, né, faz contraponto a essa visão heraclitiana, é a tradição parmenidiana, né, que tem uma compreensão, né, do universo, da natureza, como permanência, né? Mas é um erro, quer dizer, pensar o que o Parmênides, ao dizer isso, não enxergasse o movimento que o Heráclito enxergava, né? Quer dizer, quando o Parmênides fala de permanência, ele não está dizendo que não existe movimento, mas ele está dizendo que, a despeito do movimento, há uma permanência, né? Há algo que fica, né? A gente está falando em tradição, né? Tradição de pensamentos arcaicos, antigos. Então a gente não está falando de uma teoria sistematizada, a gente está falando de uma tradição que é muito mais, vamos dizer assim, grandes insights filosóficos que inspiram aí toda uma cadeia de pensamento, né? E que na época do primeiro livro eu tendia muito mais para uma visão
heraclitiana e considerava a influência do Parmênides muito mais que o Parmênides meio que não, isso, claro que isso, quando eu digo influência do Parmênides, isso não é de uma maneira tão intencional e direta, mas é em termos de constituição de uma tradição, né? E que essa influência do Parmênides iria desaguar, por exemplo, nas correntes mais essencialistas, mais deterministas, né? Vamos dizer assim, hereditárias, né? Que, olha, o filhinho de peixinho, peixinho você já nasceu assim, então, ou você nasceu assim, vai morrer assim. Então, essas correntes que ganham escopo, né, nas teorias, inclusive nas teorias psicológicas, né? A gente vai encontrar traços, reconhecer, né, essas marcas, essas características, esses entendimentos mais essencialistas, mais deterministas nas correntes psicológicas e em outras correntes psicológicas que vão falar de identidade, que antigamente se falava de personalidade, e em outras correntes psicológicas características que vão acentuar mais a transformação, a mudança, né? Que seriam aquelas correntes com uma pegada mais interacionistas, mais construtivistas, uma influência mais de um ambiente que está ali interagindo com esse organismo e que está mudando o organismo e vice-versa. Então essa foi uma primeira leitura em que eu assim identificava isso, mas que terminava pendendo mais para uma visão heraclitiana, né? Nesse livro, a experiência paradoxal do processo identitário, a outra tese que eu vou sustentar, que eu provoco, né, na verdade, porque eu entendo o livro, eu acho que a ideia da gente escrever um livro é quando eu acho que a gente tem alguma coisa assim para dizer, assim, uma provocação, quer dizer, na verdade, a gente não tem que se preocupar em dizer tudo num livro, né? Ou ter a pretensão de buscar uma verdade acabada, né? Mas eu acho que o barato de um livro é quando ele provoca, né? É quando ele provoca, quando ele instiga. E eu tenho gostado muito desse livro porque ele traz essas provocações, inclusive para mim, né? Porque ele me inquieta ainda, ele me mobiliza ainda. Então, essa segunda tese, ela tem a ver com a ideia de que é possível que em algumas correntes psicológicas, não de um modo assim tão nítido e tão estabelecido, mas é possível que algumas correntes psicológicas a gente identifique, né, marcas dessas duas tradições ou influências dessas duas tradições pré-socráticas ao mesmo tempo. Uma influência vinda de Parmênides e uma influência vinda do pensamento do Heráclito. Ou seja, né, de que a identidade, ou seja, o processo identitário enquanto experiência, ele né, vivido ao mesmo tempo na sua dimensão de transformação e na sua dimensão de permanência. Essa é uma possível tese, né, que eu vou sustentar. E aí eu vou identificar, olha, aqui nessa corrente aqui, né, nessa corrente fenomenológica, né, que vai trabalhar a questão da identidade, ou nessa corrente aqui histórico-cultural da psicologia, a gente vai identificar, a gente vai encontrar, né, uma influência de um pensamento parmenidiano e a influência de um pensamento heraclitiano ao mesmo tempo, de maneira paradoxal. E que é isso que possibilita uma compreensão diferenciada da experiência do processo identitário. Porque a experiência do processo identitário, pelo menos eu tenho defendido isso, a experiência do processo identitário é uma experiência paradoxal, onde, ao mesmo tempo, eu mudo, continuando o que sou. Tem uma
coisa que Marcelo tem, né? E que poucas pessoas têm, e que eu tive, assim, eu tenho, na verdade, a grande satisfação de acompanhar, né? Que você consegue, Marcelo, dialogar muito bem com algumas perspectivas teóricas e consegue fazer alinhamentos teóricos, né? Como mesmo você traz no livro, a questão das perspectivas, desde a fenomenologia, a perspectiva histórico-cultural, trazendo aspectos acerca da linguagem. Então, para a gente ver que elementos, né, que dialogam podem nos ajudar a construir uma ideia mesmo de experiência. E não só ver a experiência propriamente dita como aquilo que está lá, não é, a ser ruminado após uma vivência, mas uma experiência para além, não é, da visão mesmo propriamente dita, de um processo mesmo que nos move à transformação e em dados momentos também a permanência. Eu fico assim pensando, né? Essa na verdade é uma questão bem particular. Você tem se mostrado um autor, um pesquisador super híbrido, super versátil, né? Que faz todos esses diálogos, todas essas discussões. Olha a Abel saindo nos trazendo a chamada multireferencialidade, né? Para dar abertura mesmo a esses espaços. Assim, o que te movimenta, Marcelo, a fazer esses diálogos teóricos, né? Porque não é fácil, é algo trabalhoso, mas o que te movimenta a fazer esse diálogo teórico para trazer acerca de experiência? Assim, eu acredito muito, né, que a nossa história de vida nos constitui, a nossa história de vida pessoal, né, nos constitui muito enquanto profissionais, né, no caso professor, etc., né, nos constitui, né, aquela ideia mesmo não sei se é o do Novo, que coloca que antes de sermos profissionais somos pessoas, quer dizer, tem uma história de vida aí. Não estou reduzindo, né, a obra ao autor, né, a história do autor, nem não é isso, mas é admitir que nós somos atravessados por isso, né? E assim, eu tive algumas experiências marcantes assim na minha vida, assim, de conviver em contextos bastante antagônicos, né? Quando, por exemplo, quando criança, início da adolescência, né? Então, meu tio, meu padrasto, que já faleceu, então, assim, ele tinha valores, posições, assim, bastante, que hoje seria, com certeza, ele seria um bolsominion da vida, né? Sem dúvida nenhuma. E que era um homem que eu amava, assim, profundamente, assim, como pai, assim, tinha uma admiração muito grande e tal. Nesse mesmo período, né, eu também frequentava muito a casa de minha tia materna, irmã de minha mãe, que era casada com meu tio postiço, né, jornalista, filiado ao PCdoB, etc. e tal, né, o completamente oposto. E gostava de ambos, amava ambos, né, os amo ainda, né, e admirava. Então, só para trazer esse exemplo, mas assim, minha vida é repleta dessas situações, assim, de poder transitar mundos bastante diferentes, reconhecer essas diferenças, reconhecer que tem coisas que não dá para conciliar, mas poder entrar e sair, né? Entrar e sair, entender e me afetar, né? Então isso sempre foi algo assim muito forte, assim, muito forte para mim. Acho que tem problemas, né? Porque, como eu disse, assim, nem sempre as coisas, quando a gente fala de diálogos, por exemplo, de diálogo, a Delsa ainda há pouco falou, trouxe a ideia da multireferencialidade, quer dizer, necessariamente não estamos falando de conciliação, certo?
porque nem sempre é possível você conciliar as coisas. E via de regra, minha tia acabou de entrar aí, a Maria Elisa, que é uma das figuras que eu amo e que fazem parte aí dessa minha história. Então, nem sempre a gente consegue conciliar. Então, via de regra, a gente tem que fazer opções na vida. Mas, quando a gente fala de diálogo, e aí eu acho que o conceito de paradoxo que eu trago, que vem da teoria paradoxal da mudança, remete muito a um outro entendimento que a gente tem estudado, que é a ideia de diálogo, né? E diálogo não é necessariamente conciliação, né? Diálogo não é conciliação. Diálogo é uma espécie de uma afetação, né? É uma abertura, né? Aonde de algum modo eu me permito, né, ser tocado pela diferença do outro, que eu posso concordar ou não, né? Mas que eu me permito ser tocado, que eu saio, por exemplo, me questionando, que eu saio pensando, né? Que eu saio diferente, né? Então, eu vejo que essa ideia do paradoxo não é uma ideia de conciliar uma coisa com a outra, né? Mas é uma ideia que remete a outra, que tem muito a ver com o diálogo. E um diálogo que não vai cessar, né? Que é um diálogo entre um diálogo e uma dialética. Quer dizer, um diálogo que o tempo todo está nesse ir e vir, né? Está nesse movimento, né? Então, pensar, por exemplo, a experiência do processo identitário como transformação e permanência ao mesmo tempo, né? Não é conciliar a transformação e a permanência, né? É justamente afirmar a tensão entre permanência e transformação, de modo que uma o tempo todo tensione a outra, né? Tensione a outra. Então, a ideia de paradoxo tem muito a ver com isso. E ao escrever esse livro, Clara, eu fiz tive muitas recordações, né, assim, sobre a minha história, né, porque ele provoca a gente a pensar, por exemplo, não vou falar nada assim muito concreto, mas algo mais geral, mas faz a gente pensar, por exemplo, assim, o quanto nós mudamos ao longo da nossa vida, né? Se você, por exemplo, ou vocês que estão aí acompanhando a gente, né? Fábio, né, que falou aí do vinho ainda há pouco, o querido Fábio, que tem um livro belíssimo, né? A ética, daqui a pouco eu lembro, eu tenho ele aqui. É uma pessoa para a gente convidar, para ele vir aqui a fazer o relançamento do livro. Então, quando o Fábio, por exemplo, ele se dá conta do quanto ele mudou, de como ele era quando ele era criança e agora, ou quando ele chegou aqui na Univasse, né, alguns anos atrás, o quanto ele mudou, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se reconhece sendo, né? Então, essa ideia, né, de que a gente muda, mas ao mesmo tempo a gente se reconhece a despeito dessas mudanças, que podem ser mudanças assim, inclusive radicais, né, inclusive do ponto de vista do corpo, né, mudanças absurdas, mas ao mesmo tempo a gente se reconhece sendo, né? Então, essa ideia do paradoxo é um pouco dessa tensão permanente, né? E que faz com que a gente pense um bocado, né, sobre esse nosso processo de vida. De alguma forma, Marcelo, tem uma pergunta aqui da Conceição Marques que dialoga com isso que você está falando, né? Aí ela até pergunta assim, o ser humano é um paradoxo eterno? Então, nos convoca aí a pensar sobre isso. O que você acha? Querida Conceição, uma professora maravilhosa lá do nosso grupo de estudo de Gadamer, né?
A gente tem discutido muito isso, né, sobre essa questão do diálogo e essa ideia de consenso, aí possivelmente com a influência do Habermas, né, que trabalha essa ideia do consenso na comunicação, né, e também desse afã por verdades, ou pelo menos pelos efeitos da verdade. Diz Nietzsche, né, que a gente não ama a verdade, a gente ama os efeitos, né, da verdade, né. Assim, que aí a gente já vai entrar também numa outra discussão, né, mas assim, olha, o diálogo, a ideia do diálogo a ideia do diálogo, na verdade, assim, remete a entendimentos, né? Não necessariamente verdade, né? Uma verdade naquele sentido mais convencional, né? Como a gente diz, mais metodizado, né? O diálogo possibilita entendimentos. Foi isso que você quis dizer. Agora entendi. Ou eu mesmo, poxa, agora eu tô entendendo o que eu quis, né? Então, o diálogo produz entendimentos, né? Então, nesse sentido, produz verdades enquanto entendimentos, enquanto, digamos, compreensão, né? Sem fazer muita diferença entre entendimento e compreensão. Produz compreensões, entendimentos, leituras de mundo, verdades, né? Provisionais, né? Eu avalio que a ideia, né, da experiência paradoxal do processo identitário permite a gente alargar mais os nossos entendimentos. Porque, pelo menos eu tenho vivido isso, possibilita que a gente dialogue mais com dimensões de permanência e dimensões de transformação da gente mesmo, sabe? Eu tenho foge um pouco do nosso assunto aqui, mas assim, eu tenho tido um interesse muito grande mesmo, com esses fenômenos que nós estamos vivendo, né? No chamado tradicionalismo, neofascismo, etc. Conservadorismo, entre aspas, né? Eu tenho me interessado muito sobre isso, sobre esses fenômenos, né, que estão reaparecendo de um modo mais contundente, né? E independentemente das questões mais políticas aí, prosaicamente falando, mas num sentido assim mais amplo, assim, de movimentos, e pensando assim, o movimento da humanidade, né? Então, você tem um movimento humano de transformação, né? De revolução, de rupturas, né? E você tem um movimento humano também de conservação, de preservação, de manutenção, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, as tradições, né? A história, a memória, né? Diz respeito ao movimento de manutenção, de preservação, né? De saberes, de valores, de padrões, de normas, de condutas, de comportamentos, tá? E esses dois movimentos, né, eles estão o tempo todo sob tensão, e eles não estão, na verdade, separados, eles não se dão de maneira dicotômica, né? Porque as transformações, elas se dão a partir das tradições, elas se dão a partir da história, né? Ou são reincorporadas pelas tradições e pelas histórias, né? E vice-versa. A própria ideia de manutenção de uma tradição depende também da sua capacidade de atualização. Eu estou falando em termos bem amplos. Então, caminhar, né, na direção de um entendimento da experiência paradoxal do processo identitário, seja ele
do processo identitário do indivíduo, do processo identitário de um grupo, do processo identitário, se é que a gente pode universalizar esse ponto, da humanidade, eu acho que nos ajuda a dialogar com essas duas dimensões presentes que se dão de maneira tensionada o tempo todo, que é esse movimento da preservação, da manutenção, da permanência, do movimento da transformação, da ruptura, né, da mudança. Eu acho que ajuda, amplia, né, a capacidade da gente dialogar, né, de entender, né, dialogar que remete a entendimento, de entender certas coisas, né, o que não significa também aceitar, mas entender, né, acima de tudo. E mais do que nunca, né, Marcela, a gente precisa se posicionar de alguma forma. Você tem se posicionado escrevendo, você tem se posicionado também facilitando grupos, pensando em projetos, tudo isso também é um meio de transformar e fazer chegar mesmo, fazer ecoar muitas dessas vozes, né? E aí até Sartre nos traz que nós somos condenados à liberdade. E aí até mesmo a gente dizendo que não escolhe um lado, a gente está escolhendo, né? E agora a gente não tem condições mesmo de se posicionar de forma neutra. E nesse caminho o Fábio até nos traz assim, que em termos práticos é difícil atingir consenso até em agrupamentos do mesmo espectro ideológico. A esquerda só se une na cadeia, né? Uma citação de Rodrigues. Como explicar? No caso, ele ainda continua, né? Individualismos coletivos. Como é que a gente pode pensar sobre isso? O Fábio brinca muito com isso, né? Da esquerda, a esquerda só se une na cadeia, é ótimo isso, né? Também eu concordo, acho que não a ideia de consenso como algo que você une tudo, eu acho que é uma ilusão, acho que isso só se dá superficialmente e pela via do autoritarismo. Quer dizer, isso não avalio isso como possível, né? Até porque nós não pensamos de maneira igual, um pensa de maneira muito característica do outro, então não tem como, assim, o que existe são outras coisas. A gente tem pactos, a gente negocia, a gente pactua, a gente estabelece algumas regras temporariamente, ainda por cima, né? Temporariamente. Então, esses pactos, isso é uma coisa, né? Mas eu gosto de pensar o consenso de uma outra forma, que talvez tenha sido a forma... Eu não sou estudioso do Habermas, mas me parece que foi a forma tardia, né? Como ele vai abordar essa ideia de consenso, que é a ideia não de concordância... uma concordância geral, né? Olha, a gente vai sair daqui com um consenso, quer dizer, a gente todo mundo tem que concordar com uma coisa, né? Concordar, inclusive naquela ideia da gente anular as nossas diferenças. Quer dizer, acho que no nível da ideia de pacto, tudo bem, né? Mas o consenso nesse sentido do senso único, não. Agora, parece-me que o Habermas tardio, ele falava de um outro tipo de consenso. A ideia, né, de consenso, quer dizer, com sentido, é uma outra ideia, né? Não é uma ideia de todo mundo igual, é a ideia de com sentido. Quer dizer, um consenso no diálogo é um diálogo com sentido, né? É um diálogo com os sentidos, né? O sentido, quer dizer, há uma produção de sentido. Então, eu produzo sentido a partir do nosso diálogo, e você produz sentido
a partir do nosso diálogo, né? Em alguma medida, o sentido que você produziu e o sentido que eu produzi só se deu por conta do diálogo. Então são sentidos diferentes, mas são sentidos que se desdobram desse nosso diálogo, né? Desse nosso diálogo. Ou seja, você tem digamos, um terreno fértil, que é o nosso diálogo, que produziu sentidos, que possibilitou com sentidos, né? Então, me parece que o Habermas tardio, ele vai apontar para isso, inclusive depois de um diálogo ferrenho que tem com o Gadamer, né? Então, acho que aí, nessa direção, acho que é possível, sim, um consenso com sentido, né? E se a gente for pensar assim em experiência, Marcelo, nessa tua fala, me fez recordar o sentido etimológico de comunidade. A comunidade é comum, unidade, aquele que partilha o pão, né? Aquele que partilha a palavra, a conversa, o diálogo. E a experiência também se dá por aí, que nem sempre vai haver um consenso, mas que poderão haver aprendizagens, né, a partir do aspecto da convivência, porque a experiência ela também se dá com o convívio, e aí a gente vai perceber como é precioso, né, a gente olhar mesmo a experiência como um processo de transformação, de que o outro me atravessa e que eu me transformo também nessa relação, como você trouxe bem no início do nosso diálogo, a partir da sua pesquisa, né? E aí a gente vai ter aí alguns comentários, né, do professor Ramon, dizendo: Bauman mesmo também chama a atenção sobre a impossibilidade de se manter da mesma forma durante muito tempo, pois existe uma grande efemeridade em relação aos desejos e aos vínculos sociais. Ele ainda continua isso. Refletindo sobre os paradoxos que você coloca, vejo que a complexidade vivenciada no processo não se acaba completamente e acontece numa reconstrução identitária constante. Inclusive, tu começa, Marcelo, o teu livro colocando assim, reapresentação. E esse ré não quer dizer ir para trás, né? Mas mover-se para frente, reconstruir, pensar. E uma coisa que eu observei também no teu livro é que você faz um diálogo muito sereno com poesias, com músicas, né? Com algumas letras que te movem a pensar sobre experiência, sobre amor, sobre unidade, sobre identidade. E quais motivos, assim, tu pode nos apresentar para você fazer esse diálogo? Porque, de alguma forma, o teu livro tem uma conotação teórica, mas também tem essa leveza, né? Da poesia, dos sentidos. O que te desperta, né? A fazer esse diálogo dessas linguagens. Eu agradecer aqui a querido Ramon, o professor Ramon, muito querido, a pessoa, um parceirão grande aí da gente lá da Univasso, né? Também aí agradecer as palavras aqui do Antônio Manuel, tá? Obrigado a você também, Antônio Manuel. Clara, sobre isso, né, a gente tem os meus colegas do grupo de estudo de Gadamer, né, que estão aí, a gente tem conversado muito sobre a importância, né, a importância de outras, vamos dizer assim, eu diria de outras linguagens, mas de outras possibilidades de verdades, né? Então a gente tem uma possibilidade de compreender, de entender os fenômenos, que é pela via da ciência, né, com todo o respeito, né, e admiração e engajamento que nós temos em relação à ciência. Nós somos homens e mulheres, né, da ciência, mas é apenas um caminho. Existem outros caminhos
né? Dignos tão quanto, né? E a poesia, a música, né? A pintura, né? As artes de um modo geral, entre outros caminhos, né? de compreensão, de entendimento do mundo, da realidade, né? Como a história, como a própria linguagem, né? Então a arte ou as artes é um caminho, né? É uma chave de entendimento. Então a gente às vezes lê uma poesia e acessa um mundo, né? A gente ouve uma música, né? E tem um insight, né? A gente entra numa relação com uma obra de arte e a gente é lançado para um outro mundo, né? E tem contato com... Tem experiências de outro mundo e sai transformado a partir daí. Então, a ideia é ter uma ideia intencional mesmo, né? Da gente poder trilhar esses caminhos, né? Da ciência e da arte. Ciência e arte devem andar juntas, né? Inclusive nós que somos, né, Clara, ligadíssimos à educação, educadores, portanto, assumidamente, né? Você muito mais aí com a formação de pedagogia, etc. Entendemos a importância de uma formação que ali a formação científica como uma formação da arte, né? Pela arte, não no sentido de formar um musicista, um escultor, um pintor, não nesse sentido, mas no sentido da formação mesmo, da formação humana, né? Então a ideia, né, de trazer esses elementos no nosso livro, né, como poesia, trechos de música, etc., né, a ideia de produzir entendimentos mesmo pela via da arte. Muito legal, Marcela. Assim, eu tenho esse prazer, né, de estar compondo o Laboratório de Estudos e Práticas em Pesquisa e Formação, junto com as outras companheiras, né? Jonalva, Lucinalva, Gisele, Manuela, tem os orientandos também dos programas de pós-graduação. Então, Marcelo, eu acho que você é um grande inspirador, né? É um grande inspirador, movimenta. Então, todos aqui que estão com a gente, né, nesse momento ao vivo, aqueles também que vão ver depois, sabem o quanto você é uma pessoa realmente do movimento, inquieto, né? Inquieto a movimentar este mundo num processo mesmo de transformação de si para o outro. Então, eu acho muito legal esse contexto ético, sabe, que você tem e que você traz nesse livro com grande verdade. Eu concordo quando o Antônio fala, né, Antônio Emanuel fala, quanta generosidade, né, disponibilizar esse livro e de modo gratuito, que a gente vai poder curtir por muito tempo esse livro, mas também quem desejar impresso, é só fazer o pedido pela editora FI, né? Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, fizer propaganda, né, youtuber, quem ainda não se inscreveu no canal, clica lá, dá um like, também clica no sininho para definir, né, os lembretes que a gente vai estar continuando aqui neste momento. Então a gente pode ir, né, para as nossas considerações finais, Marcelo. Qual é o seu convite ao leitor, né, ao leitor, à leitora, quando começar a ler a experiência paradoxal do processo identitário? Que convite você faz ao nosso grande público? Uma boa pergunta, né? Mas eu acho que acima de tudo, se permitir, né? Entrar em contato com as suas próprias experiências paradoxais, né? Como diria o nosso queridíssimo professor Dante Galeffi, né? Ser sendo, né? A ideia do ser sendo. Acho que
O convite é da gente se permitir entrar em contato com essa, em relação aos nossos processos identitários, né, com esse nosso ser sendo, né? Então, as nossas dimensões de transformação, mas ao mesmo tempo a nossa dimensão da gente se reconhecer ser sendo. Eu acho que esse é um convite talvez o mais tocante, assim, mais do que as questões teóricas ou históricas da psicologia, etc., ou da epistemologia. Eu acho que essa talvez seja a aventura assim, mais interessante, assim, algo que pode provocar mais e melhor. Eu acho que é isso. E agradecer, né, profundamente aí a participação de vocês aqui, principalmente as queridas pessoas do nosso laboratório, das nossas orientandas, ex-orientandas, amigas, amigos, pessoas mais próximas, pessoas que agora não estão tão próximas, mas enfim, agradecer aí a presença, a participação de vocês. Desculpe aí se eu me passei por alguém, não vi aqui, vi que tem outras pessoas, enfim, mas agradecer a participação e reforçar isso que você falou, claro que esse vídeo vai estar disponibilizado no nosso canal, assim também como o carinhoso vídeo que o professor Juraci produziu, que é muito interessante, ele toca em coisas lá legais, dele mesmo, de observações, posições dele, muito interessantes também. Dizer que o nosso Café com Prosa, embora seja a gente fale café com prosa, mas todo mundo aqui é bem-vindo e bem-vinda com um copo d'água, sem água, com chá, com café, com vinho, né? E a ideia é que a gente sempre esteja por aqui, pelo menos de vez em quando, fazendo lançamento de livros, trazendo aí apresentações das dissertações, né? Como a próxima, né? Que é da nossa mestra, recém-mestra, a professora Lucinalva, né? Que vai estar aqui dia 13, se eu não me engano, falando com a gente, falando com vocês, com todo mundo, sobre a questão da fake news, que foi a pesquisa que ela desenvolveu, né, uma pesquisa formação, onde ela tematizou aí a questão da desinformação e da fake news, né, no processo formativo de professores. Um tema super atual, pertinente, e ela vai estar falando um pouquinho sobre essa dissertação. E a ideia, e outros projetos aí, né, Clara? É isso aí, tem muitas novidades por aqui, né? Todo mundo, estamos aí preparando outras produções e a gente continua aí muito ligado. Eu separei aqui um parágrafo, Marcelo, que realmente é você escrevendo, assim, realmente mostra esse espírito aventureiro que você tem. Já na última página, né, no antepenúltimo parágrafo, Marcelo escreve assim: o sentido, o vivido, ou melhor, a experiência de fazer e ser, passa a ser, na perspectiva aqui apresentada, uma aventura, um jogar-se consciente e inconsciente, desejante e desejado, plausível e desvairado, medido e incomensurável da experiência paradoxal da identidade. É um lançar-se no mundo, ser sendo, Marcelo. Então, pessoal, quero assim agradecer imensamente a todos aqui que estiveram, né, familiares, amigos, companheiros de caminhada, companheiros de grupos de pesquisa, de grupos de estudos, aqui ao nosso laboratório, nas pessoas, né, do nosso núcleo, Lucinalva e Manu, que tiveram aqui no apoio, nos bastidores. Então a gente quer agradecer a todo mundo, convidar, né, a nos cuidar, nos cuidemos, pessoal. É um momento muito difícil, né, da humanidade, e aí a gente pode aquecer o nosso coração com uma boa leitura
a exemplo do livro A Experiência Paradoxal do Processo Identitário. Então a gente deseja assim, tudo de bom a todos vocês e a gente aguarda vocês no nosso próximo Café com Leitura. Tudo de bom. Tchau!